Boa tarde a todos, pessoal. Vamos lá, mais um dia, mais um diário, mais um fechamento aí, uma análise de contexto para amanhã. Deixa eu abrir aqui o rabiscador. Espera aí que saiu da minha tela aqui. Vamos lá, tá? Então, quem acompanhou o fechamento de ontem, né? Fechamento de ontem, eu nem tinha essa região aqui, tá? E nem tinha marcado essa mínima, apesar de ser um ponto importante, tá? A gente tinha conversado que eu poderia ter uma venda até encaixando aqui, né? Ou compras nessas regiões aqui, sendo essa região até uma possibilidade mais fraca de compra, porque seria no meio da perna. O ideal seria no início do movimento lá embaixo, né? Mas como eu tive um BOS aqui relevante, eu tive no rompimento um gap de 15 minutos, regiões de 15 minutos sempre são muito importantes, né? Quando a gente traz para os 5 minutos, conforme a gente viu isso ontem, quando a gente traz, deixa eu só mudar, tá certo. Deixa eu só mudar o nome do vídeo aqui que tá errado, é diário mais análise. Análises. Opa, peraí. Análises, tá? Diário mais análise. Então vamos lá. Então a gente tinha uma região importante, né? Não tinha gap aqui atrás nos 5 minutos, né? Então se a gente olhar aqui, ó, pessoal, eu não tinha gap aqui nos 5 minutos, então não tinha como marcar uma região importante nos 5 minutos, tá? Então qualquer compra dentro dessa região, eu teria como stop aqui embaixo. Só que só me permite fazer compra se eu tiver quebra de uma estrutura anterior do movimento de queda, né? Apesar de eu estar a favor da tendência primária, que é de alta, né, do movimento, né? Nesse movimento de quebra, inclusive tive uma quebra aqui no BOS, aqui nos 15 minutos, então eu precisaria de um movimento de quebra interessante para que eu estivesse fazendo uma compra. Então pelos 15, pelos 5, não deu compra em nenhum momento. Poderia tentar antecipar numa compra, né, trabalhando esse movimento, quando eu tenho uma alta aqui significativa, inclusive, né, por um minuto a gente consegue ver, eu tenho até uma mini quebra ali que eu consigo fazer uma compra aqui, até daria um movimento para tentar jogar na VWAP, mas não seria o ideal. O ideal seria eu esperar um movimento de quebra, né, um BOS aqui majoritário, por exemplo, esse BOS deixar uma região e ele voltar para dar uma compra aqui, isso seria o ideal, num movimento de time frame maior, pois a gente procura operações maiores, tá? Na venda hoje, pessoal, na abertura ele abriu com um gap muito forte de baixa, né? Aqui seria uma venda antecipada, mas o stop dessa venda é acima da máxima do dia anterior, o que ficaria muito caro para estar fazendo esse stop, né? Poderia fazer uma venda de 15 minutos, onde eu buscaria um alvo de 15 minutos, conseguiria até um 3-1 aí, para um gráfico de 15 minutos é interessante. Porém, ele deu uma confirmação. Então, se eu trouxer um time frame menor, 1 minuto, por exemplo, e voltar lá, tá? Então, quando normalmente a gente opera muito a abertura do mercado americano, do mercado brasileiro, né? O mercado abriu, fez a primeira barra e jogou para baixo, né? Fez a quebra de estruturas aqui de movimentos anteriores, deixando um gap aqui que não seria o ideal, porque o ideal seria uma venda lá em cima. Só que na abertura do mercado à vista, ele trabalhou aqui, eu acabei até tomando um stop aqui, o pessoal que estava ao vivo viu, né? Que eu comprei, na verdade ele me tirou no 0 a 0, depois eu tentei reentrar e ele acabou me estopando aqui. E depois eu fui fazer um movimento nesse fundo, aonde ele fez esse movimento, deixou o gap aqui, mostrou uma reação, só que ele não tinha quebrado aqui, né? O ideal é que ele quebrasse aqui, não tinha quebrado, mas quando ele fez esse movimento, eu entrei aqui no rompimento dessa região, que é no rompimento desse candle aqui, na abertura, após a abertura do mercado americano, o mercado americano subindo também, isso ajudou, o BS zerando posição vendida, quando chegou na máxima ela parou de zerar e voltou a vender no mercado. Então aqui eu teria uma compra, né, que a gente fala, uma comprinha antecipada aqui até do movimento, não seria ideal porque eu não tive rompimento, nem rompimento anterior, nem rompimento aqui, foi a tentativa, né, desse player que puxou aqui, da gente tentar se segurar nele aqui, um pouco mais arriscado, um flip zone que a gente chama, né? Então eu tinha uma região aqui, essa região foi flipada, tá? E eu teria uma compra aqui, eu poderia até comprar aqui, ou poderia comprar aqui com stop aqui embaixo e continuaria no movimento aqui, tá? Porém, quando ele testa essa região após um movimento exaustivo, eu estava comprado, eu tirei um contrato aqui, como vocês viram na live, e o outro contrato eu acabei zerando aqui quando ele voltou para fechar esse gap, perdeu força aqui, eu zerei ele aqui, ó. E acabei zerando ele aqui, tá? Então, o que aconteceu aqui? Confirmou uma venda,
Então, eu tenho uma venda confirmada desse contexto aqui atrás, stop fora da região, alvo, região de 15 minutos, que seria aquela região verde. Vamos tirar o zoom para a gente ver. Alvo de venda seria aquela região, poderia ser até a VWAP dos comprados já tinha sido testada aqui, então tinha a região mais abaixo para testar, teria que carregar esse movimento até lá embaixo, né? Tenho até venda confirmada, tenho uma possibilidade de fazer uma vendinha confirmada, tenho um boss, ele vem testar essa região, poderia ter vendido aqui confirmado, tá? Só que para mim já estava tarde de movimento, para ele buscar regiões mais abaixo até essa VWAP de comprado lá embaixo, tá? Em nenhum momento deu stop, boss, stop aqui, boss, stop aqui, boss, stop aqui, tá? Então foi só conduzir a operação até o final, até chegar no alvo ali próximo da VWAP ali, né? No fundo da região. Quando ele começa a lateralizar aqui, já entende-se que ele perdeu força, você pode encurtar o stop aqui e sair nesse movimento, tá? Teria até uma compra ali naquele fundo, se você está pensando, né? Se é um player que está um pouquinho mais arriscado, poderia ter fazer uma compra aqui nessa reversão, porque eu tenho uma quebra, tá? Tem um gap deixado aqui, ó, essa quebra. Poderia estar fazendo uma comprinha com stop bem pequenininho, visando jogar na VWAP aqui de volta na VWAP do mercado, né? Porque ele já fez o mercado. Eu tenho um boss de 1 minuto aqui e eu tenho um choque nesse rompimento aqui. Ele tem um choque desse ponto aqui, tá? Contexto só de 1 minuto. Porém, eu estou a favor da tendência primária. Então, até posso ser um pouco mais agressivo para pegar esse movimento, tá? Na venda, sempre tem que ser confirmada. A venda sempre confirmada, tá? Depois no mercado, tá? Ele até tentou dar um outro movimento aqui, ó, rompimento. Eu tenho aqui uma região. Tentou dar uma compra aqui que não fluiu, né? Acabou estopando. Deixando 2 fundos aqui, ó, na mesma região. Então, esses 2 fundos acabou virando uma liquidez, ó. Tenho esses 2 fundos aqui na mesma região. Que acabou virando uma liquidez que foi capturada aqui nesse movimento, tá? Então, ó, capturada nesses movimentos aqui. Tá? O mercado não teve força para andar, o mercado não tem força compradora. Fica bem claro nessa região que não tem força compradora. O mercado tenta e volta, tá? Tenta e volta. Tá? Não consegue concluir esse movimento, não consegue fazer novos topos, né? Ele tenta fazer novos topos, não consegue, tenta quebrar, não consegue, tenta quebrar, não consegue. Mercado até esse momento vendedor, nada para fazer, sem contexto. Final da tarde o mercado fecha aqui. O que a gente tem para amanhã no índice, tá? Então, para amanhã no índice, a gente pode marcar os seguintes pontos, tá? Então, vamos apagar um pouco essas análises aqui. Tá? Vamos dar uma limpadinha no gráfico. Limpa essa VWAP aqui. Posso colocar uma VWAP dos vendidos lá em cima. Posso colocar uma VWAP que seria a VWAP de hoje, né? Mas posso colocar no topo de ontem, tá? E amanhã ela vai continuar, né? Então ela vai continuar a VWAP de hoje. Ou posso até puxar para esse topo aqui. E ficaria até melhor, né? Inclusive, ó os testes de hoje, ó, onde foram os testes, tá? Isso mostra que é um ponto importante. Então, a gente vem aqui, vamos colocar de vermelho. Amanhã pode ser um ponto importante, a tentativa de rompimento dessa VWAP. A VWAP dos comprados aqui ainda está válida. Tem a VWAP semanal, lembra que muito longe da VWAP semanal a gente pode ter sempre uma busca aqui da VWAP semanal. Hoje ele tentou, mas ficou devendo alguns pontos ali ainda. Por volta ali de 600 pontos, né? Que ficou devendo. E vamos observar nos 15 minutos o que ele deixou de gap para a gente, porque o importante é os 15 minutos, tá? Sempre. Tem um gap dos 15 minutos nessa barra. Vê que entrou muito volume nessa barrinha amarela aqui e empurrou o mercado para baixo. Então essa barra é importante para a gente, tá? Então essa barra a gente vai vir aqui. Tem um rompimento, tem um boss ali, né, na queda. Então eu posso vir aqui, colocar ela marronzinha. Posso pintar ela aqui pra gente, tá? Vamos até jogar um pouquinho para frente ali. Vamos botar dia 26. Vamos botar ela pro dia 26. Tá? Ela não foi, mas depois eu jogo amanhã. Essa barra de máxima ainda tá válida, né? Então essas duas regiões de máxima ainda estão válidas. Então repara, pessoal, que a máxima de hoje pode ter uma indução de liquidez na máxima de hoje. Então não é ideal, tá? A gente marcar essa máxima de hoje para tentar bater uma venda. Por quê? Essas máximas de hoje, se eu até pegar as duas aqui, ó, essa região de máxima, ela é uma indução de liquidez, que o mercado pode romper e bater uma venda lá em cima, né? Então, pegar toda a liquidez de quem vendeu hoje, por exemplo, pegar aquele movimento e voltar para até fazer uma lateralização aqui, podendo deixar esse movimento, tá?
Porque o movimento de hoje foi o primeiro sinal de que essa perna de alta está cansada. Ainda não temos confirmação, a gente só vai ter essa confirmação provavelmente amanhã, tá? Se ele vai testar máximo, se ele vai vir testar mais a região de fundo. Tem regiões de fundo importante ainda para ser testadas, tá? Inclusive, eu tenho um gapzinho aqui de 15 minutos, ó. Tá? Tem um gapzinho de 15 minutos aqui. No início desse movimento, um movimento mais fraco, mas como hoje, mesmo sendo um movimento mais fraco, foi um movimento importante. Vamos jogar para o dia 26 aqui. E tem as regiões mais abaixo lá. Então, tem as regiões de venda mapeada, tem as regiões de compra mapeada. Possibilidades de mercado. Se o mercado abre com gap de alta ou com gap de alta, posso tentar trabalhar uma venda. Se o mercado abre com gap de baixa, posso tentar trabalhar uma compra em cima de um gap de baixa. Tendência primária de alta. Então, se o mercado abre aqui com gap de baixa, eu posso até tentar fazer uma compra antecipada ali. Essa região aqui já mitigou completo, né? Podemos tirar ela daí. Essa região mitigou. Você vê que ele fez até tentou fazer um gap aqui, ó. Ele fez um gapzinho aqui que testou aqui no final do dia, tá? Mas ele já testou, também já mitigou. Mínima de hoje é importante, mas o próprio mercado marca, o indicador marca pra gente, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Então esse é o cenário que a gente tem no índice. Vamos olhar no dólar? Vou começar pelo 15 minutos. O que teve no dólar hoje, pessoal? Eu falei que o dólar hoje bem provável que ficasse lateral. O índice também, né? Dois dias de baixa, provavelmente um dia lateral. Então, o que ele marcou pra gente? Lembra que eu conversei com vocês ontem, ó, que essa barra, esse gap era importante, porque tinha uma barra com muito volume, mostrando uma posição de um player. Olha como ele tentou trabalhar o rompimento dessa região hoje, por várias vezes não conseguiu, tá? Inclusive, a gente teve venda antecipada, teve venda confirmada, teve vários movimentos aqui que a gente poderia estar encaixando uma venda, tá? Inclusive, nesse rompimento aqui, ó, de baixa, ele deixou para a gente uma venda confirmada aqui, ó. Tá? Região muito grande, a gente pode tentar refinar. Vamos olhar 5 minutos. 5 minutos eu consigo refinar a barra, ó. 5 minutos eu ainda consigo refinar a barra aqui, ó. Tá? Então ficaria uma região menor. Vou tirar essa região antiga. Tem uma possibilidade de venda confirmada, tá? Então o stop fora da região não teria estopado em momento nenhum. Podemos tentar trazer por 2 minutos. 2 minutos o gap fica mais abaixo, não fica tão bom, né? Porque a região de 5 é mais acima. Ele volta aqui o mercado, ó, ele volta em formato de cunha, né? Não tinha divergência de FR aqui, mas entre esse topo e esse topo eu tinha uma divergência de FR. Eu poderia ainda vender aqui com stop fora dessa região para pegar um movimento de queda aqui, né? A expectativa é que ele viesse na mínima aqui dessa cunha, né? Vamos ver se ele não foi na mínima da cunha. Depois acabou virando. Então repara que nos 2 minutos, né? Eu não tive a quebra, eu tive um BOS aqui, tá? Eu não tive a quebra só foi aqui, ó. Então não teria nem entrada de compra. Não poderia estar comprando aqui, não poderia estar comprando aqui, pensando no BOS, tá? Então se eu tivesse pensando uma quebra, não poderia. Se eu identificar que eu já tenho um movimento de alta aqui relevante, eu posso tentar comprar essa mínima, como se fosse uma falha da mínima, que normalmente esses movimentos acontecem na parte da tarde, no fechamento do mercado, tá? Então passa a ser um movimento interessante. Então vamos olhar o dólar. 5 minutos, o que ele deixou pra gente, pessoal? Deixa eu apagar um pouco essas regiões aqui. Dá uma limpadinha no gráfico. Vamos olhar o 15 minutos primeiro. Opa, sem querer perder o volume profile, peraí. Volume profile, vou deixar ele e volta. Sempre apago o volume profile sem querer. Deixa ele aqui bem apagadinho, tá? Então vamos olhar o 15 minutos primeiro. 15 minutos primeiro. Região importante, sempre região de 15 minutos. O 15 minutos, pessoal, não deixou região nenhuma pra gente aqui, ó. Nesse movimento. Deixou uma região pra gente aonde? Vamos ver se ele não mitigou, que inclusive era uma compra, né, pessoal? Que foi aqui, ó. Ó, que foi essa compra aqui. Por quê? Ele rompeu, fechou barra acima, confirmou o rompimento, voltou para testar essa região, poderia até ter feito uma compra aqui. No momento não enxerguei, né? Mas o fechamento de gap ali confirmou uma possibilidade de compra nesse movimento. Então aqui eu poderia ter comprado, né? Não nesses movimentos aqui mais à tarde, né? Não deixou nenhuma outra região, ele deixou uma região, uma possibilidade de regiões aqui, mas essas regiões já foram mitigadas, tá?
Eu tenho um rompimento micro aqui, mas o rompimento ideal é que fosse nesse topo aqui, ó. Bose ideal é nesse topo. Então a gente pode marcar essa região como sendo uma região importante, porque amanhã, se ele abre rompendo essa máxima, tá? Então se ele abre rompendo essa máxima, eu tenho essa região de pullback para estar pensando em fazer uma compra. Mas eu preciso esperar ele abrir, romper para validar, tá? Preciso esperar esse movimento. Ainda tenho Fair Value Gap importante para fechar aqui, um Fair Value Gap importante para fechar aqui. Inclusive VWAP semanal do dólar aqui. Então posso ter um trade ali para aquela VWAP semanal. Uma compra para jogar naquela VWAP semanal. Então vamos puxar aqui, vamos ajustar a posição. Dia 26 para amanhã. Vamos ajustar a posição para o dia 26 amanhã. E a gente vai trabalhar essas regiões aí amanhã. Cuidado no dólar, né? Dólar em tendência de queda, dólar tendo uma fase E de queda. Então, se eu jogar nos 15, já tá nos 15, né? E tirar o zoom, eu tinha uma estrutura de wick-off no topo, então eu tinha uma distribuição no topo, entrou numa fase E e agora tá querendo montar uma nova estrutura aqui, né? Então, o mercado ele move alternando as estruturas, ciclos de mercado. Tem no livro lá, pessoal, ciclos de mercado. Tá? Então é importante a gente ficar de olho no dólar aí nesses movimentos. Posso ficar de olho de compra nessa mínima? Posso ficar de olho com compra nessa mínima, tá? Ele só tocou a região, ele não mitigou, ele não entrou dentro da região. O ideal é que ele entrasse dentro da região. Então ainda posso ficar esperto. Porém, como ele já tocou a região, perde um pouco de significado, né? Ela perde força. Como ela perde força, então o que eu tenho que fazer? Por que ela não foi aqui? Como ela perde força, eu teria que tentar fazer uma compra confirmada. Ou, um contexto muito bom, uma cunha, um cansaço, um sorte, uma confirmação, um comprimento, alguma coisa pelo menos num time frame menor. Tá? Nos 5 minutos do dólar não tem nada, vou ter as mesmas regiões praticamente. 2 minutos a gente não analisa, pessoal, só analisa time frames maiores. Tá bom? Ó, não tem o gap aqui embaixo, não tem o gap aqui, já foi tudo testado. Consigo até refinar o 15 minutos aqui pelo 5, mas ó, o gap já é muito pequeno, 4,5 pontos, não tem necessidade de refinar, tá? Vamos aguardar para ver se ele faz a confirmação amanhã. Esse é o contexto que a gente tem para amanhã, índice dólar. Muito cuidado, muito juízo, gerenciamento de risco. Amanhã, sexta-feira, tá? Sexta-feira, no mês do cachorro louco, pessoal, muito cuidado. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, os links na descrição, então compra do livro, WhatsApp, Telegram, Discord, tá tudo aí na descrição para vocês. Tá ok, pessoal? Valeu pela atenção de todos, bons trades e bom fim de semana. Até mais.